Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD, da classe de jovens, aqui no nosso canal. Deus abençoe a sua vida por você ter chegado a mais um vídeo aqui nesse canal para ser, com certeza, edificado através da palavra de Deus e dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Antes de nós começarmos o nosso vídeo de hoje, a nossa aula, eu quero agradecer a Deus e a vocês que se inscreveram no nosso canal. Nosso canal bateu 100 inscritos e isso já é um grande avanço aqui para mim, para este canal. Que Deus continue abençoando vocês que compartilham, que curtem o vídeo, que comentam, que enviam para os seus amigos para que eles possam ser edificados através de todas as mensagens que são postadas aqui neste canal. Essas são 100 das centenas e dos milhares que Deus enviará para serem edificados através deste canal no YouTube. Que Deus te abençoe, te recompense, continue compartilhando, continue se inscrevendo, continue curtindo e enviando para os seus amigos. Você será recompensado por Deus e terá sempre o carinho e as nossas orações. Deus te abençoe. Nós agora iniciaremos a aula da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Hoje nós falaremos a respeito da lição de número 3. Hoje nós estudaremos a lição de número 3 da Escola Bíblica de Jovens, que traz um título e um tema bastante importante. Lembrando que nós estamos falando neste trimestre sobre santificação. E o tema da lição de hoje é: o temor a Deus é o caminho da santificação. A leitura principal está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12 e o verso de número 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O resumo da lição consiste em: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir o caminho da santificação. O texto bíblico está em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos de número 1 ao versículo de número 14. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que temerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem, como também temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela graça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.
Porque Deus há de trazer juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esta é a nossa leitura bíblica, o texto bíblico que embasará a nossa exposição diante desta aula que será abençoadora para as nossas vidas. A lição ela vai falar bastante sobre o temor do Senhor. Salomão é alguém que no final da sua vida esboça toda a sua fonte de sabedoria, porque é alguém que já viveu as fases da vida, já passou pela fase da juventude, onde todo o vigor e a virilidade estava em alta, mas agora ele chega na fase da velhice, onde o seu corpo já está marcado pelo tempo. Ele já não tem tanto vigor quanto tinha na juventude, já não corre como um mancebo, ele tem suas peles enrugadas, os seus cabelos estão embranquecidos e, como diz a palavra de Deus, ele tem cansaço e fadiga. Ele já não é mais aquele jovem muito belo que encantava as mulheres de Israel e também as estrangeiras. Mas, diante da velhice, a sabedoria de Salomão ela eleva um nível a mais, porque a maturidade com o tempo, ela é um casamento fiel. E Salomão falará muito ao nosso coração a respeito do temor a Deus. O temor que Salomão está falando, ele não pode ser confundido com medo. E nós veremos já nesse primeiro tópico que o medo ele é diferente do temor. Quem tem medo não teme, quem teme não tem medo. Em primeiro ponto, nós falaremos a respeito do temor ao Senhor. Temer não é ter medo. Nós podemos fazer um contraponto entre ter medo e ter temor como sendo os dois antagônicos. Como assim? Quem tem medo vive uma opressão. Quem tem medo vive uma insegurança. Quem tem medo não tem firmeza. Quem tem medo não respeita. Por que não respeita? Porque no dia que o medo se for, não haverá mais respeito. Mas quando se há respeito e não há medo, você consegue manter uma consistência naquilo que faz. Geralmente as pessoas que, ao invés de terem temor, têm medo, elas têm mais facilidade em desobedecer a Deus. Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo: eu morro de medo de cair na disciplina, eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de ser disciplinado pela igreja e pelo pastor. Na verdade, o medo de alguém que pensa dessa forma não é o medo de pecar, mas é o medo de passar por um período de disciplina da igreja ou do seu pastor. Logo, o pecado não é evitado por temor a Deus, mas sim por medo. Medo de ficar separado das obrigações que tem na igreja. Medo de como as pessoas olharão para ela por terem pecado. Medo de não exercer mais aquele papel que exercia. Mas na verdade o nosso medo em não pecar não deve ser por conta da disciplina, mas ao invés do medo, nós precisamos temer a Deus. Porque se tememos a Deus, nós fugiremos do pecado, não porque tememos a disciplina, mas porque tememos Deus desagradar de nós. Quem teme ao Senhor estabelece contato com Ele. Quem teme ao Senhor ama-o e respeita-o. O temor ele não pode ser confundido com o medo. Não devemos temer ao Senhor porque temos medo de ir para o inferno. Nós devemos temer ao Senhor porque temos gratidão por Ele, porque temos respeito por Ele, por causa da sua santidade. Salomão fala sobre o temor ao Senhor como esta bem-aventurança de alguém que teme ao Senhor. E é interessante que Salomão fala sobre temer ao Senhor e ele diz que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, se alguém quer ser sábio, primeiro ele precisa temer ao Senhor. Então, nós tendo essa ideia, que é a ideia que vamos ter durante toda a aula de hoje, nós partiremos para o primeiro ponto, que traz uma mensagem bastante importante. O primeiro tópico nos diz: o temor ao Senhor. Temer é não ter medo. Quando nós olhamos essa palavra temor e medo, parece que elas se conhecem, se coincidem. Mas na verdade não. O medo é oposto, é antagônico ao temor. Quem serve a Deus por medo não o respeita. Quem serve a Deus por medo vive uma insegurança, vive com sua alma perturbada, vive uma opressão. Quando as pessoas não temem, mas têm medo do Senhor, quando o medo vai embora, elas tendem a pecar de forma deliberada. Por isso que o temor é importante na nossa vida, porque o temor trará à luz em nós um desejo de respeitar a Deus acima de tudo e fazer com que Ele se agrade e não se desagrade da nossa vida. Imagine que se Deus quisesse apenas amedrontar o seu povo, e você observa que Israel viveu muito isso, se o medo pusesse respeito, Israel se converteria quando Jeremias se levantou dizendo: os caldeus estão chegando. E quando os caldeus invadiram Jerusalém pela primeira vez e levaram os príncipes, os jovens para a Babilônia, Israel, por terem medo, se converteria ao Senhor. Mas o medo não funciona. O que funciona é temer a Deus. Temer ao Senhor está acima de todas as coisas. Temer é não ter medo, é não viver insegurança, é não viver uma opressão, mas ter liberdade diante da presença de Deus, porque o temor nos dá liberdade diante da presença de Deus. Nós não correremos do pecado por medo da disciplina, correremos do pecado para não desagradar a Deus. É muito lindo quando Deus acha graça aos nossos olhos. Eu lembro de um Jó, que a Bíblia fala sobre a história dele. Dizia que ele era um homem reto, justo, íntegro e se desviava do mal. O fato de Jó se desviar do mal é porque ele temia a Deus. E temia tanto a Deus que os seus filhos faziam festas, banquetes, e ao findar as festas, Jó deduz que mesmo que ainda teus filhos não tenham pecado, ele se preocupa tanto com o temor e agradar a Deus que oferece sacrifício em favor dos seus filhos, mesmo sem ter a certeza de que eles pecaram ou não. Isto é temor a Deus. Não é medo, mas é respeito. Quem teme a Deus, ele não anda preocupado em agradar os outros. Quem ama a Deus e teme a Deus, ele procura agradar aquele que o chamou. Um dia, Pedro estava em Antioquia e ele se sentou na mesa com os incircuncisos, os gentios, e de repente chegou uma comitiva de circuncidados, e quando Pedro viu aquilo, Pedro se levantou e agiu de forma diferente. Paulo olhou para Pedro e disse: Pedro, por que você está se comportando assim? Na verdade, Pedro queria demonstrar uma posição hipócrita. Ele estava sentado com os gentios, mas quando viu uma classe de grupo fiel aos ritos judaicos, ele se demonstrou de uma forma hipócrita. E na verdade, esse não é o posicionamento de quem teme a Deus. Se o que eu estou fazendo não transgride a lei de Deus, se o que eu estou fazendo não fere os princípios bíblicos, então eu não preciso me preocupar com o que os outros estão falando sobre mim. Preciso não temer aos homens, mas eu preciso temer a Deus. Temer a Deus me faz agradar a Deus. Quem busca agradar a homens, desagradará a Deus. Quem procura agradar a Deus, desagradará aos homens. Então, no temor a Deus, eu opto por agradar a Deus, independente se estejam gostando da minha posição ou não. O temor ao Senhor nos santifica, ele nos preserva, ele nos guarda. Abacuque, quando ouviu a voz de Deus, pela palavra, ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temir. O temir não é, ou o temer de Abacuque não é medo,
Mas ele olha para o Senhor e falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra e minha alma gerou respeito, gerou temor de que eu preciso viver de forma íntegra para o Senhor. Esse é o temer que Deus requer de todos nós. O salmista escreve dizendo que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. As pessoas nesse tempo elas têm sido influenciadas por mensagens que apresentam Deus que barganha com o seu povo. Não há uma apresentação de Deus como Senhor, como Pai ou como juiz. E as pessoas, por serem influenciadas por essa mensagem, estão com o tempo cambaleando. Elas não estão buscando essa intimidade com Deus. Elas não estão buscando esse elo íntimo com Deus. Ora, a intimidade preserva em nós algumas coisas. Por exemplo, segredos você não conta para todo mundo. Sua vida você não conta, não compartilha para todo mundo. Você só compartilha da sua vida com pessoas que têm intimidade, que você sabe que são de confiança. Através da intimidade, Deus tem segredos para revelar aos homens, mas eles só revelarão aos homens que são íntimos dele. É necessário ter uma qualidade espiritual para ser íntimo de Deus. Quanto mais intimidade, mais temor teremos. Quanto mais temor tivermos, mais buscaremos essa intimidade. Então compreenda que o temor gerará intimidade. Eu desejarei estar muito mais próximo de Deus a cada dia. Lembre-se do que disse o salmista: o segredo de Deus, isso é, as revelações de Deus. Aquilo que Deus não conta para ninguém, que Ele não revela para ninguém, que Ele não comunica para ninguém, Ele comunicará àqueles que querem ter intimidade. Ele revelará àqueles que têm uma qualificação espiritual para receber esses segredos sublimes, essas visões, compartilhar de Deus uma comunhão, onde Deus pode conversar com você de forma íntima. Houve um homem na Bíblia chamado Enoque que ele era íntimo de Deus, mas esse homem era tão íntimo, que Deus o tomou para si e não deixou que ele provasse a morte. O temor de Deus gera isso em nós, gera-nos intimidade, e a intimidade alavancará ainda mais o nosso temor a Deus. O livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, um livro sapiensal, está ali classificado na classe dos livros poéticos. O livro de Eclesiastes, ele é subentendido como o livro de maior sabedoria de Salomão. Pelo menos, eu acredito que no livro de Eclesiastes, Salomão extrai a sua maior sabedoria, maior do que a que ele fala em Provérbios. Apesar de que o livro de Provérbios, quando lemos ele, nós recebemos muitos insights de Deus e, é verdade, apanhamos muito sobre as nossas condutas no dia a dia. Mas quando nós olhamos para Eclesiastes, nós não estamos diante de um homem na sua juventude, estamos diante de um homem que já viveu a vida inteira, que já caminhou, já correu e agora está na sua fase da velhice. Então, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, desde o seu começo até o seu final. Salomão expõe todo o sentimento que ele teve durante toda a sua vida, que agora na fase final da sua vida, ele traz os conselhos, e muitos desses conselhos servem para nós, a juventude de hoje. Se nós nos atentarmos para esses livros, com certeza a nossa vida terá um patamar diferente e um nível mais diferente, uma profundidade maior a respeito da nossa intimidade, integridade e temor ao Senhor. No final da vida de Salomão, ele traz uma resolução maior, que é a sensação de ter corrido contra o vento. Salomão viveu uma vida inteira, mas parece que ele não teve tanto prazer na sua vida. Parece que ele não obteve tanta felicidade na sua vida. Quando olhamos para a vida de Salomão, parece que a vida de Salomão foi bonita. Mas na velhice, Salomão reflete tudo isso. Basta entender quando ele começa o livro de Eclesiastes. Ele diz: vaidade, vaidade,
Diz o pregador, tudo é vaidade. Quando Salomão expressa dizendo tudo é vaidade, Salomão está refletindo sobre a sua juventude. Ele ficou vislumbrado com as coisas, ficou vislumbrado com os prazeres da vida, ficou deslumbrado com as luxúrias, as riquezas, as mulheres. Mas no final da sua vida, Salomão olha para isto com um contraste diferenciado e diz: tudo isso é vaidade. O que aproveitará o homem de tudo isso se ele não tiver o Senhor no seu coração? Se ele não buscar a Deus, o que adiantará ter riquezas? O que adiantará ter fama? O que adiantará ganhar o mundo? O que adiantará participar de todos os prazeres da vida? O que adiantará fazer tudo o que me vier à cabeça? Se eu não preservo o mais importante, que é temer ao Senhor e andar nos seus estatutos. Isso chega ao nosso coração como a fonte sapiensal para todo homem. No fim de tudo de tudo que você tem ouvido, o fim de todas as coisas é temer ao Senhor e guardar os seus estatutos. No fim da sua vida, Salomão entendeu que o sentido para tudo que ele precisava estava em duas coisas: temer ao Senhor e guardar seus mandamentos. Terceiro ponto da lição: temor a Deus dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o temor ao Senhor. Observamos que Salomão passou pela sua fase da juventude. Ele viveu, ele conheceu culturas, ele conheceu mulheres de distintos povos. Ele teve riquezas. Salomão foi um rei rico, riquíssimo. Salomão possuía posses de ouro. Salomão teve um reino grande, mas no meio do caminho Salomão se perdeu por casarem com mulheres de várias culturas diferentes. As culturas dessas mulheres vieram para Israel e Salomão se dobrou diante dessas culturas. Na velhice, Salomão entende que o sentido para a vida é temer ao Senhor. Salomão entende que a riqueza não satisfez o seu coração, que a influência não satisfez o seu coração, que ser conhecido não satisfez o seu coração, de ter todas as mulheres que ele queria também não satisfez o seu coração. Salomão entendeu que temer ao Senhor é a maior bênção que podemos receber. Por isso que ele escreve dizendo: lembra-te do teu Senhor nos dias da tua mocidade, para que quando chegar os dias maus você não abra a tua boca e diga: eu não tive nesses dias da minha juventude contentamento. Jovem, não se iluda com as riquezas, se iluda com influências. Não se iluda com o mundo e as coisas que ele oferece a você. Procure temer ao Senhor, guardar os seus estatutos, viver de uma forma íntegra, como Jó viveu, buscando sempre agradar aquele que o chamou. Paulo deixa um recado muito importante a Timóteo: quem milita não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o chamou. Quem teme a Deus não teme o julgamento divino. Quem teme ao Senhor não teme ser julgado pelo Senhor. Por que não teme? Porque quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quem teme ao Senhor vive autoabnegação. Quem teme ao Senhor vive autoexaminação. Então, nessa lição de hoje, nós aprendemos que temer ao Senhor não é ter medo, que as futilidades da vida são representadas quando nós vemos o ponto de vista bíblico a respeito daquilo que é vaidade e daquilo que é benéfico a nós. Observamos ainda que Salomão apresenta para nós que somos jovens, e nós estamos falando para jovens nesta lição, que a ilusão do mundo não pode nos gerar satisfação,
porque a satisfação mesmo, ela só vem quando nós obedecemos a Deus. Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos caminhar e trilhar o caminho do temor ao Senhor, para que a nossa vida seja edificada, seja completa e seja santificada. Que Deus te abençoe. Eu te vejo na próxima aula.